Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? A gente abriu a sala agora aqui, estamos eu e o Dr. Victor, só que pela distância a gente está cada um em computador, né, Dr. Victor? É isso aí, Léo. Dr. Victor, podemos começar então, vamos começar 8 horas, o Vamos pessoal começar, né? deve estar, o pessoal vai Pronto. entrando aí, e aí a gente vai a decorrer que o pessoal for colocando as dúvidas, a gente vai deixar reservado um tempinho no final para estar perguntando, ok? Pronto, bacana, bacana. Vamos Então, lá. eu vou começar me apresentando. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou ortopedista, tenho formação também em medicina esportiva e em nutrologia, atuo na área esportiva já há 7 anos. O que me levou para a ortopedia, na verdade, foi exatamente a possibilidade de lidar com atletas, de lidar essencialmente com o movimento. E quando a gente fala de sarcopenia, será que tá tudo certo aí? Tá. Quando a gente fala Tá sim, de vamos ouvindo bem. tá, né, pronto. Quando a gente fala de sarcopenia, eu preciso contar um pouco da minha história com a sarcopenia também, da minha história com esse quadro. Durante muito tempo, eu operei muito mais fraturas de fêmur proximal, fraturas em geral, enfim, e esse quadro, me deparar com uma musculatura tão debilitada como o que acontece no paciente sarcopênico sempre foi algo bastante intrigante. Eu sempre busquei uma conexão entre aquela fratura de fêmur proximal, aquele colo do fêmur, aquele trocânter fraturado e tudo que vem antes dele no campo operatório, né? Toda aquela disfunção marcada, macroscopicamente até impactante, de baixo lateral, tensor da face lata, toda essa musculatura do quadril bastante lipossubstituída, e isso sempre me chamou muita atenção. Poxa, deve haver uma conexão entre uma coisa e outra. E essa conexão é justamente a sarcopenia. A sarcopenia é um quadro bastante dramático. Eu tenho certeza absoluta de que todos os profissionais que lidam com saúde, qualquer que seja, precisa incluir o diagnóstico diferencial e as condutas, tanto de prevenção quanto de tratamento, pensando na sarcopenia, porque poucas coisas são tão limitantes da qualidade de vida quanto essa redução de quantidade e qualidade de musculatura. Dados da Sociedade Brasileira de Quadril apontam que em torno de 30% dos pacientes, 128 a 31% dos pacientes, não sobrevivem 5 anos após uma fratura de fêmur proximal. E é muito claro que o que dificulta, o que impede, na verdade, essa sobrevivência e essa vida de qualidade é um arcabouço muscular de baixa qualidade. Existe uma perda aí entre 33% e 40% de massa muscular em homens a partir de 60 anos e entre 36% e 61% em mulheres a partir dessa idade também. Então, toda essa perda muscular vai predispor o paciente à fratura, gerando um processo de síndrome de imobilidade. E essa síndrome de imobilidade vai cursar, invariavelmente, com comprometimento renal, falência, insuficiência cardíaca, pneumonia, úlcera de decúbito, resistência à insulina e vai piorar também qualquer processo oxidativo, na verdade, no qual o paciente esteja inserido, e ele geralmente está. O paciente idoso geralmente é um paciente bastante oxidado, é um paciente que tem interleucinas de 1 a 6, 12, 36, todas elas em bastante abundância, retroalimentando esse processo de doença crônica. E uma musculatura mal trabalhada, mal treinada, sarcopênica, por definição, ela corrobora, ela oferece mais substratos para a perpetuação desse processo inflamatório. Então, a partir daí, a gente já começa a entender que a sarcopenia é um problema essencialmente clínico, metabólico, muito mais amplo. É como a gente observa realmente, estudando o músculo enquanto órgão endócrino, né? Ele não é só um órgão do aparelho locomotor. Uma vez que ele não está bem funcionante, toda a homeostase é bastante afetada. E por que isso acontece?
essencialmente, a gente tem um déficit de oferta nutricional para esse perfil de paciente. Então, a gente tem uma situação de demanda que não é atendida, uma demanda de turnover, de catabolismo que excede bastante o anabolismo, isso não é contemplado na dieta oferecida para esses pacientes, e esse anabolismo, ele é bastante prejudicado por essa particularidade da musculatura do idoso. O músculo, com o tempo, ele passa por um processo de vacuolização, essa vacuolização faz uma degradação de mitocôndrias e o que preenche esse espaço é gordura. Então, você tem uma lipossubstituição. Na medida em que ocorre essa lipossubstituição, receptores, principalmente o mTOR e, consequentemente, todo o complexo proteico ativado por ela fica bastante deficiente. É o que a gente chama de resistência anabólica. Então, esse processo todo, ele acontece de forma ordenada e existe uma sequência, na verdade, nesse processo de sarcopenia. Isso não acontece na musculatura toda de maneira homogênea e uniforme. A gente tem em todas as fibras, isso acontece, fibras tipo 1, fibras tipo 2, mas começa a acontecer na musculatura da cintura pélvica, na musculatura do quadril e do assoalho pélvico. Tem um trabalho bem interessante de Kierkegaard e colaboradores, onde eles fizeram durante 10 anos biópsias de vasto lateral, tensor da face lata, deltoide, braquial, bíceps e tríceps braquial também, e foram acompanhando a ocorrência dessa vacuolização, dessa lipossubstituição. E o trabalho mostra que isso começa realmente ao redor do quadril, e logo a seguir na cintura escapular, em torno do deltoide, trapézio e musculatura flexora do braço. Isso é um dado muito relevante porque nos confirma um aspecto epidemiológico que chama muita atenção nos pacientes idosos que sofrem fraturas. O ambiente da casa onde mais frequentemente ocorre a queda é o banheiro, e geralmente isso acontece quando o paciente tenta levantar do vaso sanitário. Ele não tem força no quadril para se erguer e não tem força na cintura escapular para estabilizar esse movimento. Então, acaba caindo. E quando cai, fratura. E a sarcopenia, ela, na medida em que acontece no contexto de balanço nitrogenado negativo, isso acaba também interferindo na absorção de cálcio pelo esqueleto. Então, você tem um esqueleto mais frágil, uma deficiência de mineralização óssea, tanto por uma ausência ou uma diminuição importante da tração do músculo da tração do tendão sobre o osso, quanto pelo próprio balanço nitrogenado, que indiretamente afeta também a absorção de cálcio pelo esqueleto. E nesse contexto todo, diante de todo esse aspecto metabólicos da sarcopenia, o que é que a gente tem de opção de tratamento, de prevenção para evitar esse quadro ou para oferecer para o paciente além da fratura quando o paciente já sofre o trauma ou para além da assistência clínica quando o paciente está acamado por uma nefropatia, hepatopatia, cardiopatia, enfim, seja lá o que for. E eu acho isso absolutamente relevante na assistência em saúde contemporânea. A gente não pode se limitar a resgatar o paciente daquela enfermidade que o levou para o leito. A gente não pode se limitar a isso. A gente tem que oferecer o máximo possível de substratos metabólicos para que haja uma qualidade de vida mais relevante e mais, para que esse paciente consiga realmente erguer-se da cama, caminhar, deambular, movimentar-se. Não há vida sem movimento. Então, a abordagem deve ser muito mais ampla e é nesse contexto que surgem os aminoácidos como ferramentas, como estratégias bastante relevantes para diminuir esse quadro de perda muscular, para melhorar bastante a qualidade de vida desses pacientes. Tomando um cafezinho aqui. Então, dentre as estratégias nutricionais que a gente pode lançar mão para tratar esses quadros, então, o uso de aminoácidos oferece uma série de vantagens.
E os aminoácidos combinados, como o que a gente observa no Aminu, eles encontram proporções e é uma combinação que encontra um respaldo na literatura bastante vasto. Se a gente faz uma comparação, por exemplo, com a oferta proteica propriamente dita, a gente observa algumas diferenças relevantes, algumas particularidades que no organismo do idoso precisam ser respeitadas. Então, se a gente seguir o princípio de oferecer aproximadamente 0,8 a 1,2 gramas por quilo de proteína por dia para um paciente idoso, ou numa regra mais geral, entre 25 a 30 gramas, a gente precisa selecionar muito bem esse macronutriente. Quando a gente fala de um paciente idoso, via de regra, a gente está lidando com um paciente desbiótico ou potencialmente desbiótico. E se ele estiver acamado, a ocorrência de aumento de interleucina 23 é mais importante ainda. Então, se a gente oferece macromoléculas tão complexas assim, a tendência é que haja um aumento desse processo inflamatório intestinal, uma retroalimentação de interleucinas mediada pela NF-kappa-beta, isso vai piorar bastante o quadro do paciente, além de alterar também características do bolo fecal, o que vai retroalimentar novamente esse processo desbiótico. E aí, nesse contexto, os aminoácidos assumem uma importância bastante relevante. E justamente nesse contexto, nessa situação de paciente potencialmente desbiótico, com a introdução dos aminoácidos no planejamento terapêutico, a gente consegue oferecer uma molécula mais limpa, uma molécula que vai ofertar uma homeostase com muito mais tranquilidade. Uma preocupação bastante recorrente quando a gente faz essa discussão na enfermaria, é algo que, particularmente, eu tenho procurado fazer com mais frequência, a respeito de uma potencial repercussão na função renal desses pacientes. Quando a gente fala de um aumento de ingesta proteica, a gente lembra que vai haver um aumento também de fluxo sanguíneo renal via artéria glomerular eferente, e isso pode causar, sem dúvida, um aumento de excretas nitrogenadas, pelo menos transitório. Mas quando a gente lida com aminoácidos, esse aumento acontece de forma mais gradual, e você tem uma preservação mais acentuada, uma preservação importante da função glomerular, inclusive em pacientes nefropatas. A literatura é muito vasta nesse aspecto. A gente tem trabalhos, inclusive, com crianças com síndrome de Fanconi, crianças com nefropatia até severa e que respondem muito bem ao uso de aminoácidos na prevenção e tratamento de sarcopenia. Quando a gente pensa, então, em oferecer os aminoácidos, a gente precisa selecionar bem quais aminoácidos são esses, e um referencial muito bom para fazer essa escolha mais consciente é o balanço de nitrogênio, evidentemente, e o índice de NNU. O NNU é um índice que nos diz a biodisponibilidade do aminoácido, o quanto dele que é usado essencialmente para a construção muscular. Na medida em que a gente encontra no aminu um pool de aminoácidos com proporções que chegam a quase 100% de NNU, em torno de 99%, a gente tem um quase que total aproveitamento desse substrato para a construção muscular, e com um detalhe muito relevante, caloria zero. Esse processo de lipossubstituição, de vacuolização muscular e, consequentemente, de resistência anabólica, ele acontece num contexto de redução de taxa metabólica. Então, se a gente oferece calorias em excesso para esse paciente, esse balanço energético pode redundar até no quadro de obesidade. E se a gente oferece esse pool de aminoácidos com caloria zero, a gente previne também esse potencial problema. Isso é muito importante, é bastante relevante de se informar. Então, como que cada aminoácido pode se inserir aí nesse contexto, no tratamento e na prevenção da sarcopenia? Começando pela lisina.
A lisina que está lá no aminu, ela é muito importante para a formação de anticorpos. Ela trabalha também, ela atua também na absorção de cálcio e no balanço nitrogenado. No entanto, a lisina e a arginina, elas não devem ser oferecidas no mesmo momento, porque competem juntas pelo mesmo transportador lá no intestino. E eu digo isso porque a arginina está em déficit no paciente sarcopênico. Então, a gente oferece o aminu, eventualmente a gente pode oferecer alguns outros aminoácidos que estão, francamente, em descenso no paciente idoso, a arginina é um deles, mas especificamente nesse contexto não convém. A gente vai dar preferência à lisina. A metionina é um aminoácido sulfatado, ela é fonte de enxofre, e esse enxofre é muito importante para o turnover de condrócitos. E além disso, ele é precursor também de endorfinas, e quando a gente associa, quando a gente faz o planejamento terapêutico do aminu com um treinamento resistido, isso é muito importante. É muito importante oferecer substrato para endorfinas para que o paciente consiga manter uma motivação, uma resistência à dor e, consequentemente, uma aderência ao treinamento. Mas eu quero firmar mesmo aqui a importância da metionina, na verdade, no turnover de condrócitos. Evidentemente, o paciente sarcopênico é um paciente artrósico também, então, se a gente oferece enxofre e substratos para a melhor utilização desse enxofre no turnover de condrócitos, a gente consegue uma cartilagem articular mais viável que vai suportar esse tratamento e, consequentemente, vai oferecer um arcabouço muscular mais relevante. A isoleucina, ela é fundamental, como a gente sabe, no reparo do tecido muscular. Ela tem características energéticas muito interessantes e que vão ser muito convenientes nesse contexto de paciente sarcopênico. Ela é cetogênica, porque ela está associada à formação de acetil-CoA, e ela também é glicogênica, porque ela vai redundar no acetato. E essa modulação energética vai ser muito importante também para o treinamento resistido do paciente sarcopênico. Além disso, a leucina, ela vai ativar a mTOR, que é tão fundamental, é tão imprescindível para a síntese proteica, atuando no complexo proteico em seus 3 elementos, tanto na quinase ribossomal, quanto na proteína ligadora de fator 4G, quanto no fator de iniciação eucariótico 3G. Nesses 3 elementos do complexo que vai redundar na síntese proteica mediada pelo mTOR, a isoleucina age. E, além disso, ela também tem um efeito sinérgico junto com a insulina, prevenindo o catabolismo. Isso é muito conveniente nesses pacientes sarcopênicos idosos. Além disso, a treonina também faz parte do complexo, é um aminoácido muito importante para a formação de imunoglobulinas. Através da treolina, a aldolase ela vai se transformar em glicina, por sua vez, em serina, e essa serina é muito importante também para a síntese de colágeno, de elastina, ou seja, para elementos da construção muscular. A fenilalanina também está lá no composto, ela está associada à produção de dopa e de hormônio tireoidiano, vai ser muito importante tanto para a taxa metabólica quanto para o próprio desempenho mesmo esportivo desses idosos. Ela tem uma associação muito interessante com a capacidade de aprendizado em pacientes idosos. Então, a gente encontra frequentemente o paciente que nunca treinou na vida e está lá sarcopênico. Ele precisa aprender realmente esses movimentos, ele precisa adequar esse novo cenário cinemático na vida dele. E melhorar a capacidade de aprendizado é algo que realmente compensa ser feito, e a fenilalanina atua nesse sentido. É importante lembrar que a forma dextrógena da fenilalanina, ela é um analgésico. Então, porque muitas pessoas confundem a L com a D, fenilalanina. A D, que é a forma dextrógena, não tem essa relação. O que a gente vai usar é a forma levógena mesmo. E o triptofano. O triptofano é um aminoácido presente em todas as formas de vida. Ele é substrato para serotonina, e ele apresenta um papel bastante relevante nesse contexto do paciente idoso. Ele é um cofator também da nicotinamina adenosine, ou seja, do NAD, e ele pode seguir 2 rotas metabólicas.
Ele pode ir para a rota da serotonina ou pode ir para a via das quinureias. O que é que vai determinar isso essencialmente? O que vai determinar é a magnitude da desbiose em que esse paciente está inserido. Se ele tem um processo desbiótico muito intenso, essas lipopolissacarídeas vão ser ativadas e vão sensibilizar o NF-kappa-beta. Esse NF-kappa-beta vai deslocar essa rota metabólica do triptofano para a via das quinureias, que, por sua vez, vai pegar um atalho na formação de citocinas inflamatórias e vai oferecer para o tecido intestinal, interleucina 23, retroalimentando todo esse processo inflamatório. Então, é muito importante que esse triptofano seja inserido no contexto já de adequação de microbiota intestinal, e se a gente introduz uma proteína maior, resgatando um conceito que a gente havia discutido anteriormente, se a gente introduz uma proteína mais complexa inteira, como a whey protein, por exemplo, como a proteína de soja, a tendência é que haja essa ativação de NF-kappa-beta de forma mais intensa e você tenha, na verdade, um paciente mais espoliado. Então, a gente precisa ter esse cuidado e o triptofano oferece bastante essa vantagem. Quando a gente observa a literatura a esse respeito, quando a gente observa os trabalhos de segmento mais tardio, o que a gente encontra é o resultado bastante satisfatório nos pacientes que usam esse composto de aminoácidos. Existe um trabalho de Ivan Flettel e colaboradores, onde eles fizeram um segmento de 24 meses de pacientes utilizando o composto de aminoácidos muito semelhante ao aminu, pacientes com uso do composto de aminoácidos e treinamento resistido, pacientes com uso do composto de aminoácido sem treinamento e um grupo controle. Mesmo sem treinamento, observa-se uma estabilização desse processo de sarcopenia. Agora, a gente tem realmente uma otimização, uma melhora clínica mais significativa a partir da introdução do treinamento resistido. Mas esses dois braços do tratamento, eles encontram um respaldo na literatura muito amplo e a gente precisa ratificar isso, a gente precisa resgatar esse conceito, é oferecer aminoácidos de boa qualidade, em boa proporção para pacientes com esse perfil. Isso, quando acoplado ao treinamento resistido, redunda numa excelente qualidade de vida, numa prevenção de quedas e melhora mesmo de processos, de situações de pós-operatório. Porque o que acontece frequentemente, e a gente tem que lembrar disso também, é que após uma cirurgia de fêmur proximal, após uma cirurgia de quadril, esse processo catabólico, evidentemente, é mais intenso. A gente tem toda a resposta metabólica ao trauma, com hipercortisolismo acentuado, prolongado, e isso vai causar uma sarcopenia ainda mais intensa. O grande desafio no pós-operatório de cirurgia de quadril é justamente fazer o paciente se erguer do leito, fazer o paciente se levantar. E o composto aminu, ele vai ajudar muito nisso. Quando a gente observa a literatura a esse respeito, a gente encontra dados bastante consistentes associando o uso de aminoácidos a uma deambulação mais precoce, com melhora, inclusive, de um parâmetro objetivo de um score funcional, que é o mais relevante, na verdade, para a cirurgia de quadril, que é o parâmetro de WOMAC. Pacientes que fazem os aminoácidos, que fazem treinamento resistido em pós-operatório de quadril, eles andam mais precocemente, andam com mais habilidade e têm melhor propriocepção. Então, para mim, enquanto ortopedista, enquanto nutrólogo, enquanto médico do esporte, não resta dúvida dos inúmeros benefícios que o composto pode trazer para pacientes sarcopênicos, tanto no tratamento quanto na prevenção. A gente precisa introduzir essa rotina no dia a dia das enfermarias, no dia a dia dos consultórios, para oferecer melhor qualidade de vida, porque não há vida de qualidade, não há nem dignidade de vida, na verdade, sem movimento. Oferecer movimento, oferecer independência e autonomia é uma função principal de todos nós, profissionais de saúde, e a gente tem à nossa disposição um elemento, uma estratégia muito relevante, com um respaldo na literatura bastante extenso, e estamos construindo
também mais literatura a esse respeito. Lá na Universidade de Pernambuco, a gente está montando um grupo de pesquisa para estudar o AMINU nesse perfil de pacientes, para estudar o AMINU em pacientes idosos sarcopênicos institucionalizados. A gente já tem o desenho do estudo todo pronto, estamos aguardando a liberação pelo Comitê de Ética para começar efetivamente a estudar a introdução desse composto de aminoácidos em pacientes idosos submetidos a treinamento resistido. A gente vai acompanhar aí no segmento em torno de 1 ano e meio a 2 anos e publicando os resultados preliminares sempre na literatura e nas redes sociais, enfim, estamos sempre também à disposição para tirar dúvidas, para discutir a introdução dessa estratégia em pacientes sarcopênicos, tanto na prevenção quanto no tratamento. Eu acho que a grande mensagem aqui são duas, na verdade, duas mensagens mais relevantes. Primeiro, é expandir o nosso olhar diante do paciente idoso. Todos nós recebemos pacientes idosos por uma série de motivos, seja por endocrinopatias quaisquer, seja por cardiopatia, seja por transtornos neurológicos, de demência. Todos nós recebemos pacientes idosos com inúmeras demandas orgânicas, mas o arcabouço muscular não pode nunca ser esquecido. A gente tem que olhar para a musculatura essencialmente como um órgão endócrino, como um órgão produtor e sensibilizador de hormônios. Então, cuidar desse cenário é muito importante para oferecer melhor qualidade de vida, para além das disfunções orgânicas que trouxeram esses idosos para os nossos consultórios, para os nossos ambulatórios. E a outra mensagem é do quão relevante é e do quão nobre é, eu diria, oferecer uma ferramenta tão poderosa para que esses idosos consigam ter mais autonomia. Ver um paciente idoso se erguendo, se levantando, andando sozinho é algo bastante gratificante e a nossa função enquanto profissionais é muito essa mesmo, né? Oferecer o melhor de nós para o máximo possível de autonomia, felicidade e qualidade de vida dos nossos pacientes. E o AMINU, sem dúvida, é uma estratégia bem relevante nesse sentido. A gente tem quase 30 minutos aí de live, eu falei bastante aí, tentei explicar como que cada aminoácido desse vai atuar especificamente em pacientes idosos. Eu espero ter ajudado de alguma forma, estou à disposição aí para dúvidas, fiquem à vontade, isso aqui é um bate-papo mesmo, vamos trocar experiências e é isso aí, estou à disposição. Vitor, muito legal, sim, eu estava aqui ouvindo bastante, aprendendo bastante, é um tema muito falado, né, recentemente, eu acho que é ainda mais forte, principalmente quando você falou também da questão de desbiose, né, porque a gente tem visto que o idoso ele tem dificuldade de digerir proteína, e ele inicia com um processo inflamatório e muitas vezes acaba inflamando mais ainda, né, mas aí você está entre dois dilemas, né, ou eu dou proteína e inflamo, ou eu tiro proteína e a sarcopenia, né, avança, Exatamente. né. Exatamente. Então, foi muito bem explanado, ficou muito legal. Esse estudo que o doutor comentou que vai começar com os idosos, né, com a equipe, a gente pôde acompanhar um pouco, muito legal o projeto, eu acredito que vai ser muito um sucesso. Até já teve uma pessoa que perguntou, mas só para uma dúvida, a gente até conversou, mas esse estudo terá comparativo, será feito no CEP lá, tem um comparativo que vai ser feito junto com os aminoácidos, e como é que vai ser mensurado o resultado dele, né? Porque a gente sabe ali que a gente acompanha, a gente tem muitos médicos que estão realmente comprando essa ideia de aminoácidos, e acabam que nos hospitais eles têm essa resistência, né? A gente vê muito whey, né? Isso, exatamente. A gente vê a resistência deles. Então, só para a gente, como a gente gostou muito do estudo, falar um pouquinho mais dele, porque eu acho que vai ser um estudo, vai ser o divisor de águas, na verdade, para muitos parceiros, né?
É verdade, é verdade. Então, a gente vai comparar, evidentemente, com grupos controle e também com outro estudo que a gente já está iniciando, que é com o Whey Protein mesmo. E os parâmetros que a gente vai usar, as variáveis primárias que a gente vai utilizar, serão scores funcionais de deambulação. São scores extremamente objetivos, que são disponibilizados até em aplicativos mesmo, justamente para facilitar a avaliação interobservadores, e o paciente vai ser, os sujeitos de pesquisa serão estratificados nesses scores, e a gente vai fazer essa comparação. O desfecho primário é o quanto que o composto aminu melhora na capacidade deambulatória dos pacientes, o quanto que o whey protein, isso no estudo que já foi iniciado no passado, na verdade, o quanto que o whey protein ajuda nessa capacidade deambulatória, a gente vai cruzar esses dados para estabelecer um parâmetro de comparação e, assim, oferecer para os prescritores, em geral, o máximo possível de subsídios para uma prescrição mais constante e segura. Estava no mudo aqui, eu estava falando, mas estava no mudo. Não, muito interessante, muito interessante. E é muito legal, doutor Vitor, que a gente tem acompanhado muito, eu tenho participado de muitos congressos, e a gente fica muito feliz com o feedback, porque hoje a gente ouve muito feedback de médicos, né, como você, de nutricionistas, né, de profissionais da saúde que estão ali na frente do paciente e começam um protocolo e começam a relatar a melhora, né? Ou seja, aquilo que você falou, acho que é muito importante a dignidade, né? Acho que uma linha que a gente está vendo muito é a saúde humanizada, né? Ou seja, você começa a ter um atendimento mais humano, né? Mais preocupado, não só com a cura, mas com tudo que envolve em cima disso, né? E a dignidade, eu acho que seria a base para isso. Depois vem o bem-estar, né? Poder envelhecer com saúde. E a gente tem ouvido muito esses feedbacks. Eu acho que juntar o feedback positivo, que a gente ouve em vários congressos de vários médicos, com um estudo feito no Brasil, porque a gente vê muito estudo fora, e vê um estudo específico, né? Eu acho que vai ser muito, muito rico, né? Para mais médicos perceberem isso, né? Principalmente aí no leito, né? De idosos que a gente vê que tem essa dificuldade, né? Muito interessante. Isso, a gente... Doutor Vitor, pode falar, desculpa. Não, pois é, a gente precisa oferecer o máximo possível de ferramentas para que essas informações circulem, para que profissionais de todas as áreas debatam, construam conhecimentos conjuntamente, e quanto mais multidisciplinar a construção de conhecimento e a transmissão do conhecimento for melhor para os pacientes, sem dúvida alguma. Os aminoácidos em geral, são ferramentas das quais ambos, médicos, nutricionistas, podem lançar mão, e a gente está muito focado nisso, sabe, Leonardo, em realmente produzir ciência de qualidade a esse respeito, porque é uma ferramenta acessível, é uma ferramenta segura e impressionantemente melhoradora da qualidade de vida. E isso nos motiva bastante a estudar. Excelente, excelente. A gente ficou muito feliz, porque a gente tem uma visão muito importante na Central Nutrition, que a gente tem que produzir suplementos, né, que mudem a vida das pessoas, que transformem a vida das pessoas, né? Então, a gente sempre tem essa linha que tem que ser um produto de qualidade, tem que ser um produto que realmente transforme, né? O que os resultados, que quando a pessoa faz uso, ela fala assim, olha, esse produto realmente transforma, né? Ele ajuda muito. Doutor Vitor, a gente está indo ali já para 35 minutos de live, acho que deu para dar uma explanada bem legal em cima do conceito teórico, né, justificando por que o produto existe, aonde ele atua. Eu estava hoje em discussão, numa discussão positiva, né, com um parceiro lojista, e a gente estava falando algo muito legal, né, que o amino ele foi desenvolvido numa linha clínica, né, por isso que a gente tem tantas parcerias com os profissionais, porque a gente pensou num produto onde ele já estaria na formativa, ou seja, não teria a dependência, né, do sistema digestório, ou seja, que fosse mais fácil de absorção, e aí ele entra na linha de idoso, né, que ele tem dificuldade em digerir proteína, então o aminoácido tinha isso, e seria um produto limpo, né, que você falou do balanço nitrogenado, né, do NNU, de 99%, porque além de ter muita absorção,
ele não sobrecarrega, né? Não Rins, carrega. fígado, né? Então, a gente tem uma linha aí bem legal também de aplicação. Eu acho que a gente pode agora, então, passar aí para as perguntas, né? Abrir para o pessoal perguntar. Eu já vi algumas perguntas ali. A gente recebeu perguntas até na rede social, que o pessoal pergunta, algumas pessoas que não podem participar perguntam, né, lá na inscrição que a gente fez. Eu tenho aqui anotado, mas algumas até eu já vi perguntas aqui na lateral. Eu vou lendo agora e aí o doutor responde, pode ser? Show. Vamos lá, Léo. Excelente. Vamos lá. A gente tem aqui a Catarina, ela comentou aqui que está com sarcopenia, né? Eu vi aqui embaixo que ela comentou que até já comprou amino para estar fazendo uso. Vai te ajudar muito, Catarina, então espero e desejo melhoras, né? Não é uma pergunta, foi mais um comentário, né? A Ludmila perguntou aqui, doutor, como é que será o estudo? Eu acabei complementando, né? O estudo ali já foi feito também, esse comentário. Ela perguntou aí embaixo aqui, essa pergunta eu achei bem interessante. Ela já atendeu pacientes novos com sarcopenia, né? Até obesas. A gente não percebia, mas a massa magra estava muito ruim. Poderia me explicar melhor essas causas? Porque a gente acha que sarcopenia é doença de idoso, né? Mas eu também já ouvi relatos de pessoas que eram muito obesas, que você olha e fala assim, essa pessoa não é sarcopênica, mas quando você faz ali a biopedância dela, ela está, né, muita gordura, e a gordura escondeu, né, a massa. Exatamente. É algo que eu também tenho essa dúvida, né? Por que isso acontece? Muito boa essa pergunta, muito boa. É um cenário realmente bastante recorrente, tanto em pacientes obesos, quanto também em pacientes que não pesam tanto. O chamado falso magro inverso, que eu costumo nomear desse jeito. Ou seja, é uma pessoa que você olha assim, a inspeção parece uma pessoa magra, mas quando faz uma bioimpedância é uma pessoa que não tem musculatura, tem muito mais gordura realmente. Por que isso acontece? A gente tem na mTOR a principal via de síntese proteica. Ela precisa fosforilar aqueles três complexos proteicos que eu falei, que funcionam as custas de ativação ribossomal e RNA mensageiro, e esse mTOR tem que estar livre. Esse mTOR tem que estar totalmente apto a fazer a fosforilação. Todo o processo de obesidade, toda a situação de obesidade, essencialmente, é uma situação de estresse oxidativo, de inflamação crônica subclínica. Nesse contexto, o receptor de mTOR, ele fica embotado. Então, mesmo numa situação de... Gente, o doutor Vitor Hugo caiu. Ele acabou de sair aqui da transmissão, mas ele já tem o link, já deve estar voltando, tá? Estamos de volta. Opa, pronto. Beleza? Beleza. Você estava falando, ao vivo é isso, né? Ao vivo é isso. Ao vivo é isso. Pronto. Mas beleza. Doutor, você estava falando do caso de... Eu acho que eu vou repetir a pergunta, que como caiu, eu não sei até que parte foi transmitido, né? Pronto. A Ludmila aqui comenta que ela já atendeu pacientes novos com sarcopenia, e eram pessoas obesas, né? A gente não percebia porque a massa magra, né, ela provavelmente não percebia porque a pessoa muito obesa acaba que esconde, né, a pessoa com pouca massa magra. E ela perguntou se poderia explicar melhor essas causas, né? Pronto. Que é uma pergunta bem interessante, uma dúvida que eu também tenho. Excelente pergunta. Então, todo o processo de síntese proteica, ele é mediado pela mTOR. Todo ele. Por aquele complexo de 3 proteínas que é fosforilada a partir da ativação da mTOR. Por outro lado, a obesidade, antes de mais nada, é um processo de estresse oxidativo, é um processo de inflamação subclínica. Na medida que você tem uma inflamação subclínica acontecendo, os receptores de mTOR, eles ficam embotados no citoplasma. Eles não ficam mais na membrana celular, não em sua totalidade, não em sua parte efetora. Então, por isso que é tão comum haver um déficit de síntese proteica em paciente obeso. E quando você atua em protocolos para diminuir esse quadro de obesidade, quando você faz uma regulação nutricional nesse sentido, aí você começa a ter um extravasamento da partícula efetora da mTOR, e aí você introduz o treinamento com mais rigor, com mais método, e o paciente vai responder com uma síntese proteica mais acentuada. Mas isso é o que acontece em paciente idoso. A causa disso, essencialmente, é a inflamação crônica subclínica. Excelente.
De novo, eu estava falando com o microfone mudo. Mas vamos lá. Idosos que usam medicação de anticoagulante, né? As tidinas aí da vida, podem usar amino? Pode sim. Pode usar amino, não tem nenhum problema. Se você tem um idoso que usa medicação anticoagulante, é aí que você tem que usar mesmo, na verdade. Porque a principal estratégia para a prevenção de evento tromboembólico é justamente deambulação, é justamente movimento. Então, você precisa oferecer condições para essa pessoa se movimentar. E o amino vai dar esse substrato muito bem. É legal que também vai ajudar na massa magra, vai dar disposição para a prática de exercícios, né? Sim. E eu acho que entra... Não, pois é, vai atuar também no tríceps sural, você vai ter um tríceps sural mais bem fortalecido, então a bomba venosa periférica vai atuar com mais eficiência, você vai ter menos estase sanguínea, então, de repente, até um outro estudo, né, pacientes com predisposição a evento trombembólico, como é que reagem ao amino. Vou até anotar isso aqui. A gente está numa fase muito legal de um produto inovador, né? É um produto que as pessoas acabam muitos não conhecendo, ou seja, por ser um produto, os estudos são até novos, né? Então, e tem uma questão cultural também, né? Questão cultural da proteína, a gente fala, não só para idoso, mas até o jovem, né? Hoje é proteína, a pessoa, às vezes até sem acompanhamento médico, começa a fazer exercício, ela vai numa loja, compra proteína e compra BCA. Só que ela acaba, né, não entendendo o conceito único dela, entender o que seria melhor para ela, né? Às vezes ela tá, que a gente brinca muito, né? A gente faz um curso, a gente está com os projetos de modulação intestinal, de microbiota, e entender todo esse processo, e a gente costuma brincar que a pessoa está enriquecendo cocô, né? Porque ela não acaba não aproveitando nada daquilo, né? O cocô sai forte, mas ela acaba não aproveitando o que ela está ingerindo. Já tinha ouvido essa, não? Não tinha não, Léo, muito boa. Aqui a Catarina perguntando quantos meses para ver os resultados, né, tomando amino. Aí a gente pode usar isso no conceito dos aminoácidos essenciais do estudo. Aí, doutor, você tem uma ideia mais médica. A gente, como indústria, tem uma ideia já dos resultados que a gente recebe de feedback. Mas em cima dos estudos, alguma coisa? Isso. Quando a gente está associando, o que é que a gente observa na literatura, essencialmente? Estudos com o pool de aminoácidos isoladamente, estudos com aminoácidos mais treinamento resistido, estudos com aminoácidos mais treinamento de endurance. A gente começa a observar resultados funcionais mais relevantes mais precocemente em uso de aminoácidos com treinamento resistido. Isso começa a acontecer em torno de 2 a 3 meses. O que é muito interessante, tem um estudo, eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas se alguém quiser, é só dar o feedback aí que a gente passa o estudo. Tem um estudo bem interessante com atletas de 3 esportes de endurance, que foram seguidos por 30 anos. É um estudo japonês. Natação, ciclismo e corrida. E o curioso desse estudo foi que o padrão de sarcopenia desses pacientes, desses atletas, foi semelhante à de pacientes sedentários. As fibras que restaram, observadas por biópsia, eram fibras eficientes, mas o processo oxidativo, que é muito mais intenso em esportes de endurance, gerou essa sarcopenia. Enquanto que aqueles pacientes que estavam fazendo uso do composto de aminoácidos, mais o treinamento resistido, mais a musculação, eles não só elevaram a sua composição corporal às custas de músculo, como também melhoraram significativamente os scores funcionais. Então, se a gente for escolher o melhor cenário para oferecer para esse paciente, seria justamente o composto de aminoácidos e o treinamento resistido. E essa resposta começa a acontecer em torno de 2 meses. Muito legal esse estudo, né? Muito legal. A gente tem muito a atleta de exercícios mais pesados, né? Agora a gente vê muito crossfit, o pessoal muito do crossfit, que faz um exercício mais longo. Mas a gente tem muita gente de triatlon, corrida, maratona, e a gente costuma ver esse pessoal fazendo uso do amino antes do exercício e pós o exercício, né? Então, antes ele vai ajudar na geração de energia, né?
provavelmente ali na gliconeogênese, vai transformar esse aminoácido em energia e ajudar também a diminuir lesão, acredito eu. E no pós, para recuperação muscular, né? Ou seja, muito importante, né? Acho que eu não sei como é que foi a utilização no estudo, mas muitas pessoas têm feito esse feedback para nós. Seria mais ou menos isso, a sua visão? Sim, seria isso. E nesses pacientes que fazem endurance, a gente precisa impedir o desvio se a gente está fazendo o protocolo de aminoácidos, a gente precisa atuar para prevenir o desvio da rota metabólica do triptofano para a via da quinureia, porque, como eu falei, esse ácido quinureico ele vai redundar na produção de citocinas inflamatórias. E esportes de endurance são esportes promotores de desbiose por excelência. A corrida, não só pelo estresse oxidativo, mas até Léo, pelo próprio movimento mesmo do intestino suspenso pelo aumento no abdômen durante a corrida. A literatura mostra que esse movimento, esse microtrauma de repetição, ele vai gerando citocinas inflamatórias. E se a gente está fazendo o protocolo de aminoácidos nesse paciente, o triptofano vai atuar prevenindo esse desvio da rota da quinureia, e a gente precisa usar também outras estratégias para melhorar esse padrão de desbiose. Eu recebo também, tem alguns pacientes atletas de endurance, triatletas também, tem alguns que fizeram esse último Ironman agora da África do Sul, e evidentemente a gente vai dizer para o paciente deixar de fazer esse esporte. A gente precisa oferecer o maior cenário de informações possíveis para o paciente tomar decisões mais conscientes e autônomas. E a nossa atuação nesse sentido é tentar reduzir os danos, né? Então, nesse cenário que você colocou, de melhora tanto energética quanto de recuperação muscular, acontece isso realmente, é bastante relevante, e a gente precisa atuar também no contexto de desbiose para esse paciente, para que o triptofano que a gente oferece seja todo, o máximo pelo menos, convertido lá na via da serotonina e não na via da quinureia. Perfeito. Pô. A corrida, ela além de tudo, ela é muito, muito catabólica, né? Ou seja, a pessoa tem que ter um controle. Demais. Porque senão a gente perde muita massa, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Para os idosos, né? Eu leio antes para ficar mais fácil interpretar aqui, tá? Para os idosos que, em sua maioria, possuem uma baixa capacidade de ingestão e digestão dos alimentos, devendo, portanto, usar suplementos para compensar essa deficiência, né? Então, está falando aqui do idoso, né? Que está com ácido clorídrico ali diluído, até por questão até da ingestão, né? Da mastigação do alimento, ela já é comprometida, né? Difícil, o amino seria ideal? Sim, sem dúvida. Como eu falei antes, né, eu acho que essa é uma mensagem que eu queria muito passar aqui. Hoje, mais cedo, eu estava na enfermaria lá com os alunos da universidade e a gente examinando pacientes com insuficiência renal, com insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, pacientes com pneumonia, pacientes acamados, enfim. E você avalia a prescrição desses doentes e você só encontra antibiótico, só encontra anestésico, só encontra analgésico, anti-inflamatório, enfim, tudo isso tem que fazer parte, evidentemente. Mas vamos resgatar o movimento desse paciente. E a estratégia com amino atende, além dessa expectativa, atende à situação também do paciente, que acamado, como a pessoa comentou, acamado tem uma dificuldade maior de deglutição também. A gente tem 3 fibras musculares, né? Tipo 1, tipo 2, aliás, 3 histologias distintas de fibra muscular, no sentido de ser lisa, estriada e cardíaca, né? E a musculatura do aparelho digestório, essencialmente estriada, tem também bastante musculatura lisa, precisa ser ativada. Se você tem uma sarcopenia, isso acontece na musculatura como um todo. Então, a musculatura da orofaringe até o piloro também é atingida nesse contexto de sarcopenia. Aí o aminu, uma vez que ele é oferecido já dessa maneira tão limpa, tão pura, ele vai dispensar esse processo mastigatório do paciente que já está debilitado. Então, você acaba prevenindo outro risco potencial no paciente acamado sarcopênico, que é a broncoaspiração. Então, é bastante conveniente. Nossa, muito legal.
A Catarina perguntou, né, que ela pediu desculpa, não precisa pedir desculpa, tá, Catarina? O objetivo é bem esse. Ela pergunta o que é exercício assistidos. Exercício assistido. Isso. Exercício assistido é o exercício que é acompanhado por um profissional. É um exercício que é executado junto com o profissional. É o que ela está fazendo com o fisioterapeuta, por exemplo, né? Isso. Você está no caminho certo, tá, Catarina? Muito bem, Catarina, parabéns. Siga forte. Isso aí. Isso. Doutor, você teria algum comentário, alguma pergunta, às vezes, dos seus alunos, ou algo a comentar, né, em relação a mais de sarcopenia? A gente está chegando aí já no final, né, de 1 hora já de live, para a gente agregar. A gente tinha algumas perguntas aqui anotadas, mas acho que a maioria foi respondida na live. Eu tenho só mais uma para a gente fechar, mas vou dar essa prioridade aí para você. Pronto. A gente precisa, Leonardo, todo mundo que está ouvindo a gente precisa, independente da área que você está nos assistindo, independente de que área você atua, você tem que pensar em sarcopenia, inclusive desde quando você atende um paciente jovem. Entenda o complexo muscular como uma aposentadoria, como um investimento de aposentadoria. Assim como você tem que juntar recursos durante sua fase produtiva para ter uma velhice mais plena, mais tranquila, você tem que acumular musculatura para ter o mínimo possível de sarcopenia clinicamente significativa na senilidade. Não significa necessariamente que você vai precisar ser um bodybuilder, precisar ser realmente muito forte, muito hipertrofiado. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma construção constante, de um treinamento consistente e resistido, associado a substratos fisiológicos que sustentem essa musculatura e que ofereçam uma síntese proteica por longo tempo. E é isso exatamente que o Amino propõe, que a gente observa na literatura, com excelentes resultados. Perfeito. Para encerrar, então, aqui, doutora, só tomar dúvida que algumas pessoas comentam, da qualidade muscular que ela teve depois de fazer uso de aminoácidos, né, no caso do amino. Isso tem realmente a ver com comparativo na ingestão de aminoácidos? A qualidade muscular, ela é melhor do que quem faz suplementação com proteína? Boa pergunta. Tem um trabalho, todos os trabalhos que eu estou citando, quem quiser é só entrar em contato que eu mando. Tem um trabalho bem interessante, que foi uma derivação do trabalho do Klickengold sobre a estratificação do processo de sarcopenia. O Klickengold, ele percebeu que a sarcopenia começa na musculatura pélvica e ela ascende até a cintura escapular por aquele segmento longo aí de biópsias realizadas de baixo lateral, tensor de face lata, deltoide, trapézio e tríceps braquial. Esse foi o primeiro achado desse trabalho. O grupo continuou pesquisando isso e percebeu-se que você tem você atinge um grau funcional de força muscular, de cintura escapular e de cintura pélvica mais precocemente com aminoácidos do que com whey protein. E que grau funcional é esse? O marco é 2.000 newtons. Com 2.000 newtons, o idoso consegue se erguer do vaso sanitário. E ele alcançou mais precocemente, o grupo que alcançou mais precocemente esse patamar, esse marco, foi o grupo usuário de aminoácidos. Legal. Então faz sentido, né? Faz sentido. Faz total que o aminoácido proporcionou mais qualidade para esse paciente. Faz total sentido. Pô, muito legal os estudos. Estou ansioso demais, né, para o estudo aí com idosos, né, que você vai estar conduzindo. Eu acho que também vai ser muito rico, vai trazer bastante material, né, para os profissionais. Então, Vitor, muito obrigado por estar cedendo o teu tempo para a gente estar fazendo 1 hora aí de live. Tá? E quem, né, depois a gente passa aqui o seu Instagram também para estar seguindo, eu sigo, vejo bastante, o pessoal manda bastante dúvida, são bem dinâmicas as respostas, a didática é muito boa, né, eu acho que a aula, né, você ser professor da aula ajuda bastante isso, porque o conteúdo ele é válido, né, quando a gente consegue passar ele, eu acho que foi muito bem, né, queria parabenizar, porque foi muito bem passado, né, eu né, que estou aí, conheço bastante já com amino, foi muito rico, e eu acredito que para outros profissionais
da área de saúde, pessoas que fazem uso do amino vão ter também. Que bom. Muito obrigado, Léo. Apoio. É muito importante divulgar essas informações. Isso precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Todos os profissionais prescritores precisam conhecer essa ferramenta de promoção de saúde, porque, como eu falei, eu vejo essa estratégia, antes de mais nada, como promotor de dignidade. E oferecer dignidade é bastante gratificante. Muito obrigado. Eu acho que essa frase marcou bastante. Acho que a dignidade é a base realmente foi a base, eu acho, para a nossa live. Acho que essa saúde humanizada tem um valor muito grande. Gente, muito obrigado. Vamos encerrar aqui então, né? Liberar o Dr. Vitor aí deve ter atendido no consultório o dia inteiro, deve estar cansado aí. Doutor, obrigado novamente. A gente vai se falando aí então, tá bom? Grande abraço. Valeu, Léo. Valeu todo mundo. Obrigadão mesmo, hein? Valeu, tchau, gente. Tchau.